Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então é o seguinte, hoje nós vamos iniciar a nossa discussão sobre redes de computador. E vocês já tiveram rede Zoom, então eu posso fazer isso de maneira muito mais resumida, tá? Então vocês devem estar observando que do lado de cá nós temos o modelo OSI. Estão enxergando o modelo OSI? Eu uso o PowerPoint como lousa, tá? Para ficar melhor na gravação. Aliás, falar na gravação, tá gravando? Tá gravando. Ok. Então vocês devem perceber que o modelo de referência é sempre o modelo OSI. Por quê? Porque eu posso ter diferentes redes aplicadas e eu posso ter um único produto que serve para diferentes redes. Por exemplo, um switch. Um switch pode ser usado numa rede baseada em TCP/IP, tá? Mas esse mesmo switch, sem eu mudar nada, do mesmo switch que eu comprei, da mesma loja e tal, se eu ligar uma rede IPX-SPX, esse switch vai funcionar também. Então eu tenho que ter um modelo único para mim poder referenciar os construtores que estão fazendo e referenciar o pessoal técnico que está comprando. Então eu tenho aqui o modelo OSI, que ele é dividido em 7 camadas. A mais embaixo é a física, a segunda de enlace, a terceira de redes, a quarta de transporte, a quinta de sessão, a sexta de apresentação, a sétima aplicação. Ok? Em paralelo, a rede que nós mais usamos no mundo hoje em dia é a rede TCP/IP, que essa rede ficou muito famosa porque ela viabilizou a internet como nós conhecemos hoje. Então, a rede TCP/IP acabou dominando. Hoje em dia, tudo tem que ser compatível com o TCP/IP para poder ser um sucesso comercial. Embora não seja a única, é a rede dominante. Então, nós vamos levar em conta que aqui na rede TCP/IP, o pessoal juntou a camada física e a camada de enlace e transformou isso apenas em camada de host, tá? Isso faz sentido? Faz muito sentido. Por quê? Porque a camada de enlace, ela é a camada que cuida dos controles, de todas as situações que podem ocorrer devido às situações provocadas pela camada física. Por exemplo, numa rede Wi-Fi. Numa rede Wi-Fi, qual que é um problema que a camada de enlace tem que tratar? O problema que a camada de enlace tem que tratar é que, vamos fazer até um novo slide aqui, é que eu posso ter de um lado do meu access point, ou meu roteador Wi-Fi, que eu vou simbolizar aqui com inserir formas, eu vou simbolizar aqui com um círculo, tá? Então eu posso ter de um lado do equipamento, eu posso ter um aparelho transmitindo, eu vou simbolizar o aparelho transmitindo com um quadrado, tá? De um lado o aparelho transmitindo e do outro lado um outro aparelho transmitindo e que o meu equipamento do meio, tá? Coloquei aqui. Então esse equipamento aqui consegue um alcance até aqui, ó. Vamos deixar isso aqui depois transparente. Formatar forma. Preenchimento, sem preenchimento. Ótimo. Então, esse equipamento aqui meu, eu devia ter feito ele centralizado, né? Mas vocês estão entendendo, tá? Eu não sou um bom desenhista, tá? Esse equipamento aqui, ele está transmitindo e ele alcança o meu roteador Wi-Fi porque ele está a uma distância segura. Esse equipamento aqui também está transmitindo, certo? Opa, errei o círculo. Droga. Calma lá. Não, acho que não é o suficiente para vocês se desconcentrarem, né? Esse equipamento, meu Deus, que difícil. Vou mover depois. Aqui. Também está transmitindo, tá? E sem preenchimento. Aqui, vamos deixar isso aqui.
deixar isso aqui. Agora parece mais com a realidade. Muito bem. Esse equipamento aqui também está transmitindo, tá? E ele alcança o Wi-Fi também. Meu Deus, como eu tô manco para fazer desenho hoje. Jesus. Aqui, problema Wi-Fi. Wi-Fi, tá. Então, vejam bem, aqui eu tenho o Access Point. Aqui eu tenho o host 1. Aqui eu tenho o host 2. Host 2. Tá. Então, quem é que o AP enxerga aqui? O AP está enxergando os dois equipamentos. Então, tanto o host 1 pode transmitir, quanto o host 2 pode transmitir. O que acontece é o seguinte, como é que eu faço o controle da camada de enlace em Wi-Fi, que é chamado de CSMA-CA, tá? O Wi-Fi, ele vai fazer o quê? Quero transmitir. Eu ouço o meio, que o meio é o quê? É o ar, né? Eu ouço, se tem alguma onda de rádio no ar, tá? E se não tem ninguém transmitindo, eu começo a transmitir, certo? Aí o outro equipamento, que se quiser transmitir, e ele tiver assim, por exemplo, nesse alcance aqui, ele vai ouvir o meio, vai ouvir o ar e vai perceber que não tem ninguém transmitindo, tem alguém transmitindo, então ele não pode transmitir, ele vai aguardar um tempo aleatório de espera e vai ouvir o meio de novo, tá? A hora que não tiver ninguém transmitindo, ele transmite porque não tem ninguém transmitindo, e aí eu evito colisões de sinal, certo? Mas nessa situação que eu desenhei aqui, o host 1, o alcance dele é esse círculo que eu fiz aqui. O host 2, o alcance é esse círculo que eu fiz aqui. O host 1 quer transmitir. O host 2, ao mesmo tempo, quer transmitir. Então, os dois ouvem o meio, e isso é o CSMA-CA, já está previsto nisso, né? Os dois ouvem o meio, e os dois vão ouvir o quê? Vão ouvir o silêncio, certo? Por quê? Porque esse host aqui não está ao alcance desse, nem esse é o alcance daquele. Só que ambos estão ao alcance do AP. Então o host 1 vai começar a transmitir e o 2 também. E as informações vão chegar no Access Point, vão chegar truncadas, elas vão chegar no mesmo canal, na mesma frequência, etc e tal, mas vão chegar com um sinal misturado, um pouco da informação do host 1, um pouco da informação do host 2. Então o CSMA-CA tem que ter um tratamento de colisão. Nessa situação, o que o Access Point tem que fazer? Tem que enviar um sinal para ambos os equipamentos dizendo que há uma colisão, e aí há uma tratativa toda para isso. No CSMA-CA, que é para o Wi-Fi. Esse é um problema de Wi-Fi, certo? Porque os dois têm que tratar a situação de que se um está ouvindo o outro, a colisão é evitada pelos próprios hosts. Agora, vejam bem, isso é o que? O CSMA é a camada de enlace do Wi-Fi. Agora, se eu quiser controlar a colisão, que é o que nós vamos iniciar a discussão hoje, tá? Se eu quiser controlar a colisão no Ethernet. O que é Ethernet, para quem não lembra? Ethernet é o cabinho de rede, geralmente é azul, né? O cabinho de rede que a gente liga no computador e tal, né? A rede por cabo metálico não é a única rede que existe por cabo metálico, mas com certeza é a rede mais popular e é nela que nós vamos discutir primeiro as nossas situações. No Ethernet, a camada de enlace é o CSMA-CD, não é o CSMA-CA, tá? Aonde eu tenho que controlar a colisão dos equipamentos de cabo metálico, jump signal, não sei o que, é outro controle de colisão, certo? Então o que acontece é que normalmente, e é onde eu quero chegar, normalmente quando você altera a camada física, você também tem que alterar a camada de enlace. Então faz sentido para o pessoal do TCP/IP considerar a camada física de enlace tudo uma camada só, certo?
porque aí eu vou ter que cuidar das coisas de maneira personalizada, de qualquer maneira, ok? Pois bem, então esse será o nosso primeiro ataque. Nós vamos discutir as coisas que você pode fazer na camada de enlace, camada física, durante o gerenciamento de uma rede. Claro que para isso é preciso a gente pelo menos dar uma revisada em alguns conceitos, inicialmente da Ethernet, que eu falei que o Ethernet é nosso primeiro alvo, tá? Então nós vamos ter que revisar alguns conceitos de Ethernet. Vamos lá. A placa de rede Ethernet, a placa de rede física, ou a plaquinha de rede é onde eu plugo o cabinho de rede, certo? Essa plaquinha de rede Ethernet, ela é feita para trabalhar em diversos protocolos, não apenas o modelo TCP/IP, como o IPX, SPX, por exemplo, é outro tipo de rede que usa Ethernet. O IP versão 6 é outro tipo de rede que usa Ethernet, tá? Existem outros protocolos além do TCP/IP que usam Ethernet. Pois bem, então para isso, as nossas placas de rede, elas têm um endereço somente delas, um endereço independente de protocolo, que é chamado de endereço MAC, certo? Endereço MAC address, certo? O MAC address é um endereço único no mundo. Cada placa de rede Ethernet tem um endereço único no mundo escrito em hexadecimal. Quando você quer abrir uma fábrica de rede, fábrica de placas de rede, certo? Equipamentos de rede, e você precisa de endereços MAC, o que é que você faz? Você vai na associação Ethernet e você compra a primeira metade do endereço MAC, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou abrir o meu prompt de comando. CMD. Cachorro mordeu o dedo, abre o prompt de comando. Se eu digitar aqui ipconfig /invertida all no meu Windows, certo? Ele vai me dar um detalhamento de placas de rede, tá? Eu aqui não estou com o Ethernet ligado, mas eu estou com o Wi-Fi e o Wi-Fi também resolveu adotar o endereçamento MAC. Então vamos lá, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Editar, padrões, propriedades. Vamos ver. Tamanho do cursor, fonte aqui. Vamos colocar ela grande, 36. Ok. Ficou grandão, ótimo. Então vejam só. Eu vou dar o ipconfig /all /p. ipconfig /all. Deixa eu achar o caractere nesse teclado maluco. Aqui, more. Aqui, muito bem. Só para vocês verem que comando que eu digitei. ipconfig espaço /all, que é tudo. Aí eu coloquei o pipe, que é aquele tipo 2 pontinhos escorrido. More, que é para ele parar de tela em tela, tá? Então, aqui, ó. Adaptador Ethernet do meu computador, tá? Ele é da Intel. Então, a Intel comprou uma faixa de endereços, que é 645106. Todos os placas de rede que forem 645106 são da Intel, tá? Ah, mas se a Intel acabar? Bom, ela pode ir lá comprar mais um pacote, ok? Mas, por exemplo, a HP nunca vai ter uma placa de rede começando com 645106. Esse endereço aqui é exclusivo da Intel. E ele vai do 000000 até o FF, aqui do lado de cá, que são todos os possíveis endereços que a Intel pode ter, ok? Então essa minha placa de rede aqui, ela é 645106
e ela é 1E-A898. Tá? Duvido, é impossível, a não ser que você tenha feito alguma gambiarra, que qualquer um que assista esse vídeo terá uma placa de rede internet com esse mesmo endereço meu aqui. É impossível. Essa placa de rede minha tem um endereço único no mundo, certo? Essa ideia de endereços únicos no mundo foi uma solução tão boa que outros fabricantes resolveram adotar também para outros dispositivos, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, cadê o Wi-Fi? O Wi-Fi também usa endereço MAC, certo? O Bluetooth também usa endereço MAC, ok? Ah, professor, mas se é um endereço único no mundo, etc e tal, por que as redes a gente ouve falar que elas são... quando eu vou usar a internet, por exemplo, a gente ouve muito falar do endereço IP e não do endereço físico. Pois bem, meus queridos, é que é o seguinte, o endereço MAC, ele não é hierárquico. Eu não posso dizer assim, ó, tudo que começa com 88, 86 é Argentina, tudo que começa com 88, 87 é Brasil, tudo que começa com não sei o que é não sei aonde. Então, em primeiro lugar, ele não é hierárquico, ele é, como eu acabei de falar, baseado em fabricante. Conforme o fabricante comprou o lote, ele fica com aqueles endereços, tá? Então, nada impede que a Intel tenha vendido notebooks com esse meu endereço Ethernet aqui e na América Latina toda, ou esse no meu caso aqui, eu acho que ele é americano, porque ele não tem cedilha. Nada impede que esse notebook tenha sido vendido nos Estados Unidos e alguém foi lá, comprou o notebook, enfiou na pasta, trouxe o Brasil e está usando no Brasil hoje em dia. Tá? Então, em primeiro lugar, ele não é hierárquico. Segundo lugar, que é o motivo pelo qual nós temos o endereço MAC, é que o endereço IP ele tem que sobreviver às diversas redes que ele vai atravessar. Enquanto o endereço MAC não. Ele só tem que existir dentro da tua rede interna, dentro da tua rede local. Se bem que a internet tem crescido muito, hoje já é uma rede, assim, pode ser usada como rede metropolitana, tá? Mas então, vamos lá. Quando eu tenho esse endereço MAC aqui, ele tem que existir daqui até o meu roteador. Do meu roteador em diante, ele não precisa mais saber o endereço MAC. Por quê? Porque o meu roteador pode fazer NAT, meu roteador pode fazer conexão com outro roteador e blá, blá, blá. E o que tem que sobreviver nesse percurso todo é o endereço IP, certo? Então, enquanto o MAC ele é o endereço local, o IP ele é o endereço mundial, tá? Bom, agora vem um segundo detalhe sobre o endereço MAC que eu preciso falar com vocês. O endereço MAC, tá? Ele é um endereço de hardware, ele é um endereço físico, tá? Vocês já tiveram um sistema operacional? Então, MAC address, que é o endereço local, que é o endereço escrito em hexadecimal. Portanto, cada número vai de 0, em vez de ir até 9, ele vai de 0 até F, né? Ok? E ele é um endereço, metade dele é o fabricante, outra metade é serial, e ele é um endereço único no mundo, cada endereço. Olha, isso é uma coisa bastante discutível. Vamos lá. Qual a outra propriedade da placa de rede Ethernet? Vamos lá. Internamente, quando eu vou enviar os dados para um computador ou para outro, certo? Muitas vezes o meu equipamento ele não é um switch que tenha a banda completa para que todos trabalhem ao mesmo tempo. Isso nós já vamos conversar daqui a pouquinho.
Deixa eu só sair dessa introdução aqui para vocês. Então, o que pode acontecer é que eu posso receber na porta da minha plaquinha de rede lá, ela dá uma piscadinha lá, porque recebeu uma informação que não é para esse computador. Então, o que acontece, vocês já tiveram sistemas operacionais, eu fui professor de vocês, o que acontece quando o meu computador recebe uma interrupção, uma IRQ lá, né? Você recebe uma interrupção, tá? O que acontece na interrupção, ela dispara um alarme interno lá no teu CPU, o teu CPU tira o processo de dentro do computador, lá de dentro do CPU, tira lá o programinha CorelDRAW, Photoshop, Word, Counter-Strike, seja lá o que for, tira aquele programa do CPU e coloca outro programa dentro do CPU, que é o programa que trata sobre aquela interrupção. Então, quando eu recebesse uma mensagem no meu computador e não existisse o endereço MAC, aquela mensagem seria tratada pelo CPU, e toda vez que alguém da tua rede fizesse qualquer conexão na internet, qualquer troca de pacotes, o meu CPU, o meu processador do meu computador, iria parar de processar para tratar aquela interrupção. Então, quanto mais gente conectada na rede ao mesmo tempo, mais lenta seria aquela rede, se não fosse pelo Ethernet. Agora, o que acontece com o Ethernet? Quando você manda os dados e ele chega na tua placa de rede, a primeira coisa que ele faz é comparar o endereço MAC, não o endereço IP, endereço MAC de destino com o endereço MAC da placa de rede mesmo. Se os dois endereços não forem iguais, portanto eles forem diferentes, a placa de rede exclui aquele pacote, aquele quadro internet, sem comunicar, sem gerar interrupção para o processador. Então você recebe milhares de pacotes na tua placa de rede, mas o teu computador não fica mais lento porque a placa de rede já vai dropando essas mensagens sem gerar interrupção para o processador. Ela só vai gerar interrupção para o processador se o endereço de MAC de destino do pacote que chegou e o teu endereço MAC forem iguais. Isso quer dizer que aquele pacote chegou com destino a você, certo? Então você deve mesmo interromper o CPU e chamar para dentro do CPU o processo que trata recebimento de informações pela placa de rede, certo? Então é importante que o endereço MAC seja diferente do endereço IP para poder navegar na internet, e é importante que o endereço MAC seja gravado na placa de rede mesmo, para que ele possa fazer essa tratativa sem chamar o CPU, certo, meus amigos? Então, todo computador local tem um endereço MAC, tá? Se tiver ligado em cabo de rede internet. Também tem Wi-Fi, mas vamos imaginar por enquanto, para nós compartimentar nossa explicação, que tudo que existe por enquanto é Ethernet, certo? Só um segundo que meu telefone está tocando desesperado aqui antes que eu atire ele na parede. Pronto. Já atendi o maldito celular e já estou gravando vídeo novo. Não vou começar de novo e não vou cortar porque já tem 24 minutos praticamente, né? Vamos lá. Então, quando a gente trata de internet e as coisas que a gente tem que cuidar na hora que for configurar o switch gerenciável, são coisas a respeito de endereço MAC e coisas a respeito de internet. O switch gerenciável é para isso que serve. Professor, mas com Wi-Fi, hoje em dia todo mundo usa Wi-Fi, ninguém mais quer saber de cabine de rede, etc e tal. Gente, quando o volume é assim, doméstico, concordo com vocês, que eu vou pegar o cabine de rede para mim usar aqui na TV, no videogame, ou no notebook, não é prático, tá? Agora, quando você tem um volume muito grande, você tem um escritório, você tem lá um negócio de produção, tá? Você tem que pensar que no internet eu consigo ter uma transmissão dentro de cada fio individualizada.
Aquele cabo metálico lá, eu consigo transmitir coisas diferentes do outro cabo metálico que está no lado daquele cabo. Ao passo que o ar, que é o meio que é usado para transmitir o Wi-Fi, eu só tenho uma atmosfera. Então eu tenho que compartilhar essa atmosfera com todo mundo que estiver usando. Então, se você pegar um meio muito que tem muito volume de dados, e tem muita gente competindo pelo meio, ou seja, tem muita transmissão e recepção ao mesmo tempo, o Wi-Fi cai de desempenho assim absurdamente e muito rapidamente. Então, o cabo Ethernet ainda é muito utilizado. Professor, mas então no lugar da internet usa fibra. Sim, pode ser. Mas a fibra é normal a gente usar conversor de mídia para a gente fazer a internet trafegar por fibra. Ou então é comum também a gente usar metálico dentro do escritório porque tem muita mudança. Muda a parede, muda isso, muda aquilo, muda o layout do escritório. A fibra você tem que chamar um pessoal que faça emenda de fibra. Emenda de fibra é cara. Né? Então, nesses casos, é melhor fazendo metálico, que ele é mais barato de mudar layout de salas. Então, o Ethernet, ele é muito usado ainda, tá? Dentro de empresas, vocês vão ter convivendo provavelmente o Wi-Fi, o Ethernet e a fibra. Ou o Ethernet e o Wi-Fi. Mas dificilmente, numa empresa, vocês vão se livrar do Ethernet. É importante, não é coisa dinossáurica, estudar Ethernet, caminho metálico, tá? Vamos a propriedades do Ethernet. Então, vocês já viram que o endereço MAC ele é único, certo? Muito bem. Quando eu preciso... agora eu acho que nós vamos para o Packet Tracer, que daí eu tenho exemplos menores, tá? Eu consigo fazer um negócio menor. Cadê o Packet Tracer? Aqui. Que se for pegar na minha máquina, ele já tem placa de rede virtual para tudo que é lado. Aí isso vai gerar confusão. Guest login pin. Ok, fecha a janela. Cadê o Pocket Tracer? Aqui. Tem que esperar 2, 1, 0, confirm Guest. Ok, tô aqui. Então esse aqui é o Packet Tracer que eu pedi para vocês instalarem. Mandei um videozinho para vocês instalarem, tá? Então vamos lá. O Packet Tracer ele simula um ambiente de rede e eu estou interessado na internet agora. Então o que eu vou colocar para mim simular a minha rede aqui, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui eu tenho ferramentas, tá? Para mim manipular o ambiente. Aqui eu estou trabalhando em real time e eu posso trabalhar aqui em modo simulation, onde eu cada vez que eu der um capture aqui, ele vai avançar um quadrinho, tá? Vamos voltar para o real time. Porque real time ele funciona como se fosse no momento que você está usando. Aqui eu tenho uns grupos de equipamentos. Então, dispositivos de rede, tá? Aqui, se eu clicar aqui, eu tenho dispositivos finais. Aqui eu tenho componentes. Aqui eu tenho cabos. Aqui eu tenho miscelâneas, né? Que acho que deve ser os últimos utilizados. E aqui eu tenho multi-user, tá? Então, eu vou, primeiramente, clicar aqui em End Devices, o segundo ícone. End Devices, aqui eu tenho daí famílias de dispositivos finais, tá? Aqui a família que ele tá aqui mesmo já tá bom, tá? Casas e tal, eu não preciso por enquanto. Vou pegar aqui só o que eu tenho dispositivo final. E eu vou colocar na minha área de trabalho dois computadores, certo? Ok. Esses dois computadores aqui, eles não precisam de mais nada além de um cabo se eu quiser trocar dados entre eles. Só que a única diferença é que eu tenho que pegar um cabo crossover. Provavelmente vocês já viram cabo crossover e cabo ponto a ponto lá na aula de redes 1, né?
mas não custa nada eu relembrar com vocês, tá? Cabo rede ponto a ponto ou crossover. Vamos pegar uma imagenzinha aqui. Imagens. O cabo de rede ponto a ponto, as duas pontas são iguais. Vamos pegar esse desenho aqui. Tá ótimo aqui, ó. Esse aqui eu acho que tá bom. Vamos pegar esse desenho aqui, bem grande. Não ficou bem grande, né? Não faz mal, vamos dar um zoom. Aqui, muito menos aqui. Tá. O cabo ponta a ponto, eu tenho o seguinte. Eu coloco o branco do verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom, igualzinho numa ponta e igualzinho na outra, certo? Por que é que eu deixo o azul no meio? Alguém deve estar curioso, né? Porque a telefonia comum, a telefonia normal, com fio, alô, mãe, isca, não sei o que e tal, ela tem um conector parecido, tá? É o RJ12 se for fêmea, RJ13 se for macho. Ou o contrário, agora posso estar misturando. E esse conector menorzinho de telefone, que vocês podem olhar, de repente, na casa de alguém ou na firma, ele é igualzinho, porém menor. E a única opção que eu tenho de colocar os cabos de telefone é no meio. Então, os dois fios, o azul e o branco do azul, ficam reservados para colocar no meio. Certo, meus queridos? Então, o cabo crossover. O cabo crossover, eu inverto eles. Aqui os caras desenharam de trás para frente. Eu coloco branco do verde, verde. Por que eles colocaram assim ao contrário? O desenho está errado. Vamos abandonar esse desenho aqui. Não, vocês entendem. Branco do verde, verde, que seria igual aqui. O lado eu coloco igual a esse daqui, ó. O lado eu coloco igual a esse daqui. E o outro lado eu coloco o laranja no lugar do verde e o verde no lugar do laranja, tá? Então eu cruzo, ó. O branco do verde, verde, vai parar onde estava o branco do laranja, laranja. E o branco do laranja, laranja, eu coloco no lugar onde estaria o branco do verde, verde, ó. Eu coloco eles cruzados, tá? Por quê? Porque o cabo da rede internet até a velocidade 100, ele só transmite no 1, no 2 e só recebe no 3 e no 6, tá? A partir da velocidade 1000, que é o gigabit, ele usa todos os fios. Então, se eu quiser ligar direto, eu pego o cabo crossover, que eu fico com o transmissor ligado no receptor do outro lado. E o receptor ligado no transmissor do outro lado, entenderam? Ele fica cruzado, tá? Não vamos perder muito tempo com esse lance do cabo crossover. O fato é que se eu quiser conectar o computador no outro, se eu pegar, o que eu peguei aqui? Crossover. Aqui eu tenho os diversos tipos de cabo, aqui é automático, de cabo de configuração, cabo disso, cabo daquilo. Esse aqui é o cabo crossover. Se eu ligar esse PC nesse PC aqui, tudo que é necessário fazer da parte física já foi feito. Eles já estão conectados, tá bem? Só que aí eu não tenho como ligar na internet. Eu tenho só como esse aqui compartilhar uma pasta, por exemplo, com esse aqui. Não dá para os dois navegar na internet, porque a internet está fora. Então o que é bastante comum é eu, junto com os dois computadores, ó, esse ícone aqui é o que apaga as coisas. E esse aqui é o que seleciona, tá? Então, o que é muito comum é eu ligar, mesmo quando eu tenho só um computador, eu tenho dois computadores, é eu ligar o meu computador, ó, vim aqui nos dispositivos de rede e vou vir aqui na família de switches. Vou pegar o 2960, tá? O que é normal é eu ligar, mesmo que seja só um PC, ligar ele no switch, tá? Então, agora eu venho aqui, cabo ponto a ponto, que é esse aqui, e ligo o PC no switch. Vou ligar em qualquer porta. O PC no switch. Vou ligar em qualquer porta aqui também, porque é só para ilustrar o que eu estou falando.
E vejam que então o Packet Tracer ele simula muito bem essa conexão física, certo, meus alunos? Claro que o que falta para um computador trabalhar com o outro é o protocolo de camadas superiores, tá? Eu colocar aqui na camada de transporte, tá? Desculpa, na camada de rede, um endereço, tá? Que é camada 3 do modelo OSI e camada 2 que é o endereço de internet. Mas nós podemos colocar isso aqui também. Posso vir aqui no meu PC do Packet Tracer, cliquei no PC, configuração, aí eu venho aqui na Fast Ethernet, que é a placa de rede dele, e coloco o endereço IP. Aqui eu vou colocar 192.168.0.1, máscara de rede 255.255.250, ele colocou sozinho. Isso nós não vamos tratar agora, vamos tratar um pouco mais para frente do curso, tá? E aqui eu coloco um endereço da mesma rede, porém um pouco diferente. 192.168.0.2, a máscara padrão, beleza. Pronto, agora, tanto fisicamente, eu já puxei o cabinho de rede no switch, já puxei o outro cabinho de rede no switch, tanto fisicamente quanto logicamente, esses dois computadores podem conversar, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar no PC 0 aqui, ó, e vamos vir aqui em desktop, prompt de comando, não é o terminal, é o prompt de comando. Terminal seria terminal de telnet e tal, e é o nome que é chamado prompt de comando no Linux, mas nós estamos aqui, é o mundo Windows, tá? Prompt de comando, certo? Então agora, o que aconteceria é que se eu quisesse, por exemplo, me comunicar com outro computador, um comando muito básico que eu posso dar é o ping. Eu vou mandar o quê? Eu vou mandar o alfabeto inteiro, A, B, C, D, E, F, G, H, lá, para o outro computador. E se o outro computador receber, ele manda o alfabeto inteiro de volta para o meu computador. Isso é o comando ping, né? Eu mando, ele responde também, certo? Só que vejam bem, por enquanto, ó, eu não sei qual que é o endereço MAC da máquina do outro lado, nem o endereço IP. Vamos ver aqui qual é o endereço MAC dessa máquina. ipconfig/all. Não precisa de more porque só vai ter uma placa de rede. Então, aqui, ó, o endereço físico. Aqui eles separaram meio diferente, ó. É 0001 64 92 19 EB, certo? Esse é o endereço MAC desse computador aqui, certo? Mas e do outro lado eu não sei ainda. Será que eu sei ou não? Para mim saber como é que está, se eu sei o endereço físico das outras máquinas, eu uso o comando arp-a -p. Ah, é -a mesmo, só que olha só, ele deu aqui, ó, não há entradas na tabela ARP encontradas. Então, uma tradução melhor para o português poderia ser assim, não encontramos entradas na tabela ARP. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é o endereço MAC da máquina do outro lado antes de eu poder mandar pacotes IP. Então, o que vai acontecer? A hora que eu der um comando aqui, ó, por exemplo, ping 192.168.0.2, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar uma mensagem para todos os computadores da rede, pedindo quem aqui tem o endereço 92.168.0.2. Esse endereço vai ser mandado um broadcasting dele. Bom, qual é o endereço MAC do broadcast? O endereço MAC de um broadcast, tá? Vou apagar aqui para mim poder usar isso aqui como lugar de... Eu tenho aqui, ó, tenho aqui no meu PowerPoint, tá? O endereço MAC de broadcast é o MAC para broadcast. É FF como fabricante, FF
FF como placa de rede. Então o endereço FFFFFFFFFFF é o endereço, quer dizer, todo mundo deve se considerar dono desse pacote. Então eu antes disse assim, a placa de rede Ethernet, se ela receber o endereço MAC igual ao dela, ela interrompe o processador para tratar. Mas se ela receber um endereço que for FFFFFF, ela também interrompe o CPU para tratar, porque isso quer dizer que essa mensagem diz respeito a todo mundo que puder ouvir, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar um pedido, todo mundo aí, ou seja, FFFF. Quem é aqui que tem o endereço IP 9268.0.2? E aí, quem for a placa de rede tem esse endereço vai responder, sou eu que tenho o MAC tal, certo? Então, quando eu chamo uma placa de rede qualquer aqui no meu Packet Tracer, tá? É isso que acontece. Eu vou fazer o seguinte até, antes de dar esse ARP aqui, eu vou mudar o meu Packet Tracer para Real Time, tá? E nós vamos ver o que vai acontecer. Daí ele não vai andar sozinho, ele vai andar só quando é play. E agora aqui eu vou fazer assim, ó. Ping 192.168.0.2. E eu vou dar um enter e não vai funcionar, porque eu tô no passo a passo, tá? Eu mudei aqui, ó, de real time para passo a passo. Enter. Ó, eu dei o comando e ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Ó, porque os pacotes estão aqui esperando da play, ó. E ó, que tipo de mensagem ele está mandando? Mensagem ARP. Que mensagem será que é essa? Vamos lá. Capture forward. Ó. Mandou para o switch uma mensagem ARP, que é o que? Pedindo quem é que tem esse endereço aí. Aí ele vai mandar para o PC. E como nós só temos dois, o PC vai responder que é ele, né? Ó, o PC vai responder para o switch vai responder para o computador vai começar a iniciar a conexão. Agora eu acho que eu posso dar um auto capture aqui. Agora, de auto capture para ele avançar uma vez só, né? Ó, e ele está mandando de volta, né? Logo ele vai mandar uma mensagem. Aqui já é outra cor, ó. Aqui já está cuidando do STP. Eu não tenho. Como não é switch, ele matou, tá? Eu não gosto muito de simulação porque eu acho muito demorado. Ó, agora ele começou a mandar esse MP, ó. Agora ele mandou o ping mesmo pro outro lado. Se eu abrir aqui, ó, o simulador, ó, a primeira resposta deve estar chegando, ó. Chegou a primeira resposta, ó. Ele tá indo aqui, ó, pra cá, tá voltando, né? Ó, tá quase acabando o meu tráfego. Agora vejam só que as primeiras mensagens aqui, as ARP. Vamos avançar logo aqui para mim poder explicar para vocês. Pronto. Vou voltar para a simulação. Agora vejam vocês. As primeiras... O que eu fiz? Matei. As primeiras mensagens que saíram do PC aqui, elas foram mensagens de ARP. E agora se eu colocar um ARP menos A aqui, tá? Eu vou descobrir, ó, o endereço IP, o 9268.0.2, tá no endereço MAC tal, ok? Essa tabela dura conforme o sistema operacional. Tá? Então tem sistema operacional que segura por 90 segundos, tem sistema operacional que segura por 5 minutos. Você pode até personalizar isso aqui, tá? Mas dependendo do sistema operacional. Então vocês entenderam? Eu cliquei aqui, me esqueci de mostrar um negócio para vocês. Até eu vou fazer o seguinte. Eu vou pingar para um endereço que não existe, só para mim ter o início aqui desta. Ó, essa mensagem ARP aqui, ó, é que eu queria. Ó, eu quero visualizar isso aqui agora. Ó,
cliquei em visualizar aqui, ó, cliquei 2 vezes na mensagem. Olha o endereço de destino dessa mensagem aqui, ó. Eu estou saindo do MAC tal com destino ao MAC FFFFFF, é a mensagem ARP, tá? Então, vocês, era isso que eu queria mostrar. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Bom, vocês vão fazer isso na máquina de vocês, né? Então lá vocês vão conseguir enxergar que aqui, ó, o endereço MAC de origem é esse, o de destino é aquele. Certo, meus queridos? Então agora eu vou voltar para o simulação, que daí ele anda mais rápido. Então, tá, as coisas que nós temos a tratar, as coisas que nós temos a discutir no Ethernet, elas estão sempre interconectadas com o endereço MAC, com broadcasting, com essas coisas, tá? Então nós vamos nas próximas aulas fazer coisas a respeito do Ethernet. Depois nós vamos fazer coisas a respeito de camadas superiores, tá? Então o que nós vamos fazer por esses dias? Vamos chegar ali para nós dar uma olhada. Uma coisa que eu quero tratar com vocês é se eu tiver vários switches ligados um no outro, tá? Eu posso ter uma problemática chamada de tempestade de broadcasting. O broadcast vem para cá, ele vai para lá e tal. Eu tenho que tratar isso, tá? O tratamento disso evoluiu. Primeiro não tinha nada lá para os anos 2000. Aí foi criado o STP, que é um tratamento que evita que você tenha um problema grave, que é a tempestade de broadcasting. Depois evoluiu mais ainda e surgiu o Ether Channel. Então esse é o primeiro passo. Quando nós acabarmos isso, aí nós vamos discutir VLAN, tá? Que não é isso que eu estou falando, parece que é uma eternidade de discussão, mas é uma semaninha, 2 aí, a gente já matou. É 2 comandos pequenininhos. E essa minha aula hoje serviu para vocês se ambientarem no Packet Tracer, tá? Aqui no Packet Tracer eu também tenho o seguinte: se eu clico sobre o equipamento aqui, tá? O equipamento físico aparece para mim. Ó, esse aqui é um switch, tá? Então esse switch aqui ele deve ter 24 portas de 100 e 2 portas de 1000. Então, aqui, tá? 24 portas de 100 e 2 de 1000. E atrás dele, nos fundos dele, tá? Ele deve ter um lugarzinho onde eu ligo o cabo de configuração do switch, tá? O cabo de configuração do switch, quando ligado, ele me dá uma interface igual a essa daqui, ó, o CLI aqui, igual a essa interface aqui, tá? Então, esse simulador, ele é um simulador muito realista, tá? E é por isso que eu pedi para vocês instalarem para mim, ok? Então, nesse vídeo é só isso. Eu vou gravar outro vídeo que está ficando comprido. Eu vou gravar outro vídeo já tratando sobre o STP, tá? Que é uma maneira de eu evitar a tempestade de broadcasting, que vocês também vão entender. Então, até o outro vídeo.